Olá, meu nome é Rodrigo Dallagnoli, acadêmico de Engenharia Agronômica da Universidade de Caxias do Sul, do campus de Vacaria, e hoje estarei aqui falando sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Bem, o que é o CAR? Uma dúvida muito frequente. O que é o CAR? O Cadastro Ambiental Rural, ele é uma identidade ambiental da propriedade, né? Uma identidade que vai comprovar as informações sobre vegetação nativa, que está sendo conservada dentro do imóvel, áreas de preservação permanente ou áreas usadas para a produção e aquelas que precisam ser recuperadas, né? Para que serve este cadastro? O CAR serve para identificar a mata nativa que os proprietários ou poceiros já conservam em suas áreas e ajudá-lo a regularizar em caso de desmatamento, né? O CAR foi criado pelo novo Código Florestal, a Lei número 12.651 de 2012, né? E é necessário para que o poder público, por meio do governo federal, governos estaduais e municipais, identifiquem o estado de conservação das matas de todas as áreas e ajudem a cuidar delas, junto com o proprietário ou poceiro, combatendo principalmente o desmatamento. Quem é que deve fazer o CAR? O cadastro ambiental deve ser feito por todas as propriedades, né, ou posses produtíveis, em toda a zona urbana ou rural. Zona urbana, desde que aquele imóvel seja destinado ao meio rural, né, e todas as áreas do meio rural, da zona rural. Sejam imóveis como sítios, chácaras, grandes fazendas ou condomínios também precisam fazer o cadastro. Que informações que são importantes para o cadastro ambiental rural? A identificação do proprietário, quem é o possuidor daquela área ou proprietário, então toda a identificação dele, como documentos de identificação, CPF, RG, data de nascimento, nome da mãe, todas essas informações básicas que identificam aquele proprietário. As informações dos documentos comprobatórios dessa propriedade, aí entram escrituras, matrícula, INCRA, tudo aquilo que comprove a propriedade ou posse daquele sujeito. E aí então a identificação da área, né, a delimitação do perímetro dessa área e a identificação de áreas de preservação permanente, área de reserva legal, área rural consolidada ou então área de uso restrito. Tudo é feito um mapa dessa propriedade com as áreas que ali contém, né? Quais os benefícios do cadastro ambiental rural, né? Ele vai te ajudar no planejamento do imóvel, né? Porque aí tu está delimitando as tuas áreas, tu sabe as áreas produtivas, as áreas de reserva, as áreas de preservação. Então tu tem ali todo um mapa dessa área que vai te ajudar num planejamento posteriormente. O CAR ele te comprova a tua regularidade ambiental, né? Então é um certificado, digamos assim, que comprova que a propriedade está regularmente escrita e regularmente seguindo as regras ambientais. O CAR te dá acesso ao programa de regularização ambiental, que é o PRA, que é assunto para outra conversa. Aí a possibilidade de comercialização de cotas de reserva ambiental acontece muito em áreas de grandes lavouras, que aquela área não possui a delimitação de reserva legal precisa, e aí o produtor compra em outras áreas aquela para deixar a reserva em outras áreas, compensando naquela área que não tinha a área de reserva. Tu vai ter uma maior competitividade no mercado, né? Sendo que instituições bancárias estão hoje solicitando que o produtor tenha o cadastro ambiental, também para processos ambientais, como acontece aqui nos Campos de Cima da Serra, principalmente aqui em Bom Jesus, onde eu estou localizado agora. A Prefeitura de Bom Jesus aqui tem muito a queima de campo nativo, né, que é um manejo tradicional aqui na região, a queima de campo, mas ele não é totalmente, digamos que ele não é totalmente liberado.
O produtor tem que fazer um licenciamento ambiental, tem que pagar algumas taxas, enfim, fazer um projeto para poder queimar essas áreas. E hoje a prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente deste município obriga os produtores a apresentarem o CAR, né, comprovando que não estarão queimando o campo em uma área de preservação ou dentro de uma reserva. Então é um documento obrigatório nesse processo. Assim como em vários outros projetos de crédito rural, financiamento bancário, tudo isso hoje essas instituições estão solicitando o CAR como documento de apresentação obrigatório. Falando um pouquinho sobre o que é área de preservação permanente. São áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar, né, os recursos hídricos ali presentes, a paisagem e também a estabilidade geológica e a biodiversidade, né? Vai facilitar ali o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e também assegurar o bem-estar das populações ali residentes, né? Então, muitas áreas de corpos hídricos, banhados, aflorações rochosas, até algumas matas, né? Topo de morro, são áreas que são consideradas APPs e devem ser preservadas por ali conterem várias espécies nativas, como plantas ou então alguns animais, né? Animais, micro-organismos, além de uma proteção de solo, evitando erosões e outra série de complicações que podem vir a acarretar. Então essas áreas devem ser preservadas. A reserva legal, muito discutida, né, em todo o Brasil. A reserva legal é uma área localizada dentro do imóvel, né, que deve ser mantida. A sua cobertura vegetal nativa ali, ela deve ser mantida, seja de florestas ou então de outras formas de vegetação, como nos campos de cima da serra. O campo nativo é considerado uma área que pode ser usada como reserva legal por ser uma área nativa, né? São vegetações nativas ali no campo. Não é uma floresta, mas é considerado uma vegetação nativa. E aí então também pode ser considerado como reserva legal, né? Cada região tem um percentual obrigatório para a reserva legal. Por exemplo, na Amazônia, né, a Amazônia Legal, como é conhecida, as áreas de florestas, que compreende a área do Acre, Amapá, o próprio Amazonas, uma parte do Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão também, né. Lá é 80% da área deve ser de reserva legal. 80%. É bastante, mas é o que compreende as áreas de florestas. Na área do Cerrado, né, mais no centro-oeste do Brasil, a área do Cerrado é obrigatório 35% da área. Nas demais regiões do Brasil, né, essa área de reserva legal é de 20%, o que é aqui no sul do Brasil. 20% é destinado à reserva legal. O que é permitido dentro da reserva? Um sistema agroflorestal é totalmente permitido, né? A exploração comercial de produtos não madeireiros, né? No caso de sementes, frutos, enfim, como acontece com as castanhas, né? Que são extraídas de áreas nativas, né? Mas tem que ter um plano de manejo florestal, né? É analisado e aprovado pelo órgão ambiental que fiscaliza a região. Então pode ser explorado. O ecoturismo e o turismo rural são totalmente permitidos dentro da reserva legal, que é hoje uma de várias opções de renda para pequenas famílias produtoras aí no interior de vários municípios, né, o turismo rural. E também a exploração de madeira e produtos florestais para uso da propriedade, desde que não ultrapasse 2 metros cúbicos por hectare. Então o produtor pode explorar madeira da reserva legal para uso da propriedade, né, desde que não ultrapasse 2 metros cúbicos por hectare. Voltando ao cadastro ambiental rural, o que o produtor deve apresentar para fazer esse cadastro? Lembrando que o produtor mesmo pode fazer esse cadastro ou pode solicitar a ajuda de um técnico ou um agrônomo, engenheiro ambiental, enfim, ou outro profissional para realizar o cadastro. Mas o cadastro é totalmente gratuito. Ele é feito em um site, né, um programa que é instalado no computador.
E aí esse programa, lembrando que alguns estados possuem um programa próprio, que é o caso do Rio Grande do Sul. Esse site se chama o SICAR, né, o Sistema do Cadastro Ambiental Rural, e ele pode ser acessado de qualquer computador. É instalado um software ali no seu notebook, no seu computador, que você realiza esse cadastro, né? Ali você vai informar todas essas informações, todos esses dados de proprietário, da propriedade, os documentos comprobatórios, vai delimitar as áreas numa imagem via satélite da propriedade, das áreas de preservação, da reserva legal, vai identificar aonde estão as áreas de águas, no caso, né? Rios, banhados, ou se não topo de morro, como a gente tinha falado das áreas de preservação. Vai ter que identificar todas essas áreas, e aí depois, respondendo um questionário sobre a legislação que essa propriedade vem cumprindo, e enfim, gera um arquivo do CAR. Esse arquivo deve ser enviado lá no site do SICAR, no caso do Rio Grande do Sul, sicarrs.gov.br, que ele é enviado e então gera um protocolo. Esse protocolo ainda não é o cadastro efetivo, mas vai servir para posteriormente ter acesso ao recibo do CAR. Então, cerca de 48 horas depois, você pode acessar o site novamente e aí vai ter acesso ao recibo do CAR com o número devidamente ali escrito, né? As informações da propriedade, e vai ter um código bem grande, que começa no Rio Grande do Sul, começa com as letras RS, indicando o estado, e uma série de números que é o cadastro ambiental rural da propriedade, né? Lembrando que todos esses cadastros que são enviados ali no sistema do SICAR, eles serão analisados posteriormente pelo órgão governamental, né? Então, eles estão aprovados, né? Geralmente, quando não há nenhum erro de informação, eles estão aprovados, o produtor está devidamente inscrito no CAR, mas ele vai passar por uma avaliação posteriormente, uma análise, que aí sim vai confirmar. Mas esse recibo já é o recibo efetivo do CAR, que o produtor vai usar aí posteriormente para a identificação do imóvel, né? O CAR ele é obrigatório para todas as propriedades, né? Sejam eles públicos ou privados, propriedades ou posses rurais, movimentos de assentamentos de reforma agrária, ou então áreas de comunidades tradicionais, casos de indígenas, né? Todos aqueles que fazem uso coletivo da área. Então ele é obrigatório, né? Mais informações você pode encontrar no site do CAR, né? sicar.gov.br. Muito obrigado.